Olá, muito boa noite, tudo bem com você? Que alegria, mais uma vez no Acre Connection, o Acre em conexão com o mundo. E hoje eu tenho uma grata alegria de conversar com um amigo de longas datas, parceiro de trabalho, eu na advocacia, ele no serviço público, ele que é servidor público federal do TRT, Acre, Rondônia, e eu tive a grata satisfação de conhecê-lo, também no ramo do empreendedorismo, e por conta disso ele está aqui. Eu converso com o Carlos Oliveira. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dr. Robson. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Quanto tempo? Quanto tempo? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder divulgar o nosso negócio mais uma vez. Agradecer ao Cabral. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Legal. Carlos, a veia de servidor público corre em ti, mas também a veia de empreendedorismo também, Carlos. Sim, Ou seja, tu tem duas correntes dentro de ti muito pujantes e muito fortes, né? Sim, sim. Quando eu estava na faculdade, doutor, eu falava, eu queria ser servidor público, queria ter estabilidade e também queria empreender. E alguns colegas começavam, eu era bem jovem, né? Tinha 17 anos na faculdade de Direito, curso da UFAC, e tinha gente que ria daquilo. Que bobagem, tu quer se matar, menina? Mas aí eu acabei conhecendo a minha esposa, a Fernanda, e a gente conseguiu dar o primeiro passo aí no empreendedorismo com essa doceria, com a Monde. Que legal, que legal. Você disse que na faculdade já começou a despertar um pouquinho da ideia de empreender, né? Além do serviço público, né? Sim, sim. Na verdade, foi bem antes. Eu era mais adolescente, né? Tinha essa vontade de empreender pela óbvia necessidade de ter dinheiro, né? Claro. De aquela coisa de empresário, né? Eu tinha aquilo em mente, né? Eu sabia que o serviço público sempre soube, né? O serviço público tem a estabilidade, sua estabilidade financeira, mas onde você realmente prospera e multiplica seus ganhos é na iniciativa privada. Verdade. Sempre tive isso em mente, né? Legal. Engraçado, Carlos, que muitas coisas acontecem na vida adulta, mas o embrião está lá no início da nossa vida, né? É uma coisinha ou outra, é um negócio que você faz, é uma situação que acontece ali de uma relação contratual, e aquilo ali está lá adormecido, mas ao longo da vida vai despertando, despertando, e concretiza, no seu caso, com a Monde. Sim. Eu vejo assim que a pessoa pode passar o resto da vida sem empreender, mas se ela tiver aquele sinal, vai incomodar ela a vida inteira, até o último dia dela, se ela não empreender. Verdade, verdade. Tem algumas coisas que ficam na gente que não sai, né? Aquela coisinha que entra na veia e você se apaixona, né? Você quer, às vezes não tem uma explicação no início óbvia, é muito no empirismo, mas lá na frente você vai entender todo o processo que você passou e que que amadureceu e que chegou a alguma coisa, chegou a algum objeto, chegou a algum negócio, né? Carlos, você se realizou no serviço público, né? É um servidor público federal e também se realizou, graças a Deus, ao seu esforço, ao seu trabalho da sua esposa, também no empreendedorismo. Na verdade, o sucesso que é constante, e vocês estão nessa constância, né? Vamos do início, Carlos. Como é que surgiu a Monde? Como é que foi esse processo de criação da marca? Tá bom. A Monde começou com as viagens da Fernanda, que ela era dentista e estava se especializando em endodontia lá em Curitiba. Então, todo mês ela precisava ir para concluir essa pós-graduação. E assim, a realidade do mercado de odontologia, a não ser para quem se direcionou para o ramo da estética, ficou muito difícil, né? E a Fernanda também sempre teve essa pegada muito parecida com a minha, de ter um trabalho mais formal e empreender em alguma coisa à parte, né? Ela sempre teve essa mentalidade junto comigo. Então, cada viagem que ela fazia, ela conhecia docerias e conhecia uma especial, que era uma doceria especializada em brigadeiros, né? E eram brigadeiros muito bons. Eu até questionei, não, como é que pode uma empresa que só vende brigadeiro? Eu não acredito. Não acredito que tenha mercado para isso. Mas tinha, e essa empresa até já expandiu, já tem outras unidades lá. E a Fernanda batalhou pra caramba para pegar a matéria-prima, que é aquele chocolate Callebaut, chocolate belga, para fazer um doce parecido, um brigadeiro parecido. Então ela tentou, foi muita massa,
muitas tentativas, muitos produtos jogados fora, até chegar no brigadeiro ideal e começar a vender aqui também. Que legal, que legal. O interessante e engraçado no sentido do empreendedorismo, é que você vai observando que o mercado está mudando. Algumas profissões, alguns produtos ou serviços estão se remodelando sob o ponto de vista de ficarem, né, ultrapassados. Sim. Né? Foi o caso aí, depois a gente vai conversar com a doutora Fernanda, a doutora empreendedora, né, mas eu já trago já para o nosso meio, do ramo jurídico. Você percebe que, mesmo estando lá do lado do balcão, percebe que a advocacia está passando por processos. Né? Não adianta mais só saber escrever, só saber peticionar, só fazer audiência. Se não tiver um formato atual de estar na mídia, de estar em eventos, o profissional do direito vai ficando para trás, né, Carlos? Entendo. É isso mesmo, doutor. E Carlos, na marca, o empreendedorismo, ele vai sintetizar na marca. A marca é a mola inicial do empreendedorismo. Como é que foi escolher a Monde? A gente já conversou sobre isso e escolher o nome da marca sempre é um parto, né? É um processo demorado, um processo complexo. Parece simples, mas não é. Então a gente passou vários meses, a Fernanda já produzindo a torta Banoffee, que foi a primeira torta que ela produziu, que ela também amava essa torta, e já produzindo brigadeiro, mas não tínhamos ainda uma marca. E a gente realizou várias reuniões que a gente, na administração privada, a gente chama de brainstorming, que é a tempestade de ideias. Então, eu e a Fernanda, a gente fez várias reuniões, vários brainstormings para chegar nessa ideia de um brigadeiro em formato de mundo. E esse nome Monde, como é que começou? Ela queria uma empresa que começasse com a letra M, porque tem várias empresas que são grandes que começam com a letra M, tipo McDonald's, né? Então, aquela coisa que viralizasse, né? Fosse grande. Legal. Leôncio, coloca pra gente, Leôncio. Coloca na tela aí. Aí. Monde, a logo da empresa, do empreendedorismo. É um brigadeiro e dentro do brigadeiro, o mundo, cara. Isso. E Monde significa mundos em italiano. E home baking, que quer dizer confeitaria caseira. Que legal, que legal. Confeitaria de casa. Ficou bem encorpado, né, o nome, a identidade que o nome traz, a referência que ele significa, a imagem do brigadeiro tem tudo a ver com um doce, né? Que Sim. É o brigadeiro, e o mundo fazendo referência ao mundo, o contexto geral. Isso. Ficou muito perfeito, Carlos. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. Isso porque mundos italiano, porque a ideia do nosso negócio é trazer produtos baseados na culinária de diversos países, França, Itália, e a gente tem conseguido fazer isso. A gente, tipo, a Banoffee é uma torta inglesa, né? Aí a torta de maçã, que é uma torta americana, a própria torta de limão também é uma torta americana. Os cookies, né? O que a gente tem de mais de brasileiro assim é o brigadeiro, né? Mas também tem doces que aqui no Brasil foram nomeados como doces estrangeiros, tipo torta holandesa, que não tem nada de holandês. Verdade, verdade. Mas, Carlos, essa correlação da Monde com o mundo e com os doces, nós vamos continuar no próximo bloco. Fique conosco, já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection, o Acre em conexão com o mundo. Hoje, terça-feira, dia 25 de março de 2025, eu converso com o Carlos Oliveira, CEO da empresa Monde. Um papo agradabilíssimo, mas antes quero só fazer um registro, quero dar os parabéns para uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande, que é o meu amigo Márcio Nunes, o diretor da emissora, alguém parceiro, um cara que é visionário, leal, amigo, verdadeiro. Márcio, que Deus te abençoe.
Deus te dê muita alegria, muita graça, muita força, muita prosperidade, muita paz para ti, muita saúde e muita graça para que você tenha mais 50 anos de vida com essa alegria, com essa disposição, com esse seu talento único e incalculável. Que Deus te abençoe muito, Márcio. Obrigado por tudo, meu irmão, meu parceiro. Feliz 50 anos, Márcio Nunes. Meu amigo, CEO da empresa Mundi, Carlos Oliveira. Carlos, a empresa Mundi está há quantos anos em atividade? Olha, a Fernanda já tem uns 7 anos produzindo esses doces. Mas, de fato, a gente... Primeiro ela começou com encomendas para festas, né? Isso já está desde 2018. Mas a gente começou formalmente a partir de 2021 na garagem da nossa casa. Que legal. Que até hoje se desenvolveu até se transformar num espaço comercial. Que legal. O Carlos, tudo começa devagar, não é, Carlos? Sim. Tudo começa aos poucos, com aquela ideia que vai se materializando são pequenas barracas, são pequenos espaços, é o espaço de casa. As grandes empresas sempre começaram pequenas. Eu digo isso, Carlos, porque às vezes a gente fica se deparando com situações da internet, Instagram, por exemplo, Facebook, que tentam passar uma ideia de grandeza e que, com todo respeito, mas os grandes empresários estão aí para dizer isso, tudo foi pequeno e devagar, assim como a Mundi que começou, né, num espaço residencial de vocês, né, Carlos, e que foi crescendo. Detalha para a gente como é que foi isso e como é que está no dia de hoje. Então, começou com a primeira encomenda da Fernanda foi no casamento da minha chefe, lá do TRT. Que já começou pedreiro, hein, para chefe. Foi. Então, antes de produzir os 400 doces que foram pedidos, ela teve que jogar muita massa de brigadeiro fora até chegar naquele sabor ideal, né? Ah, não, agora dessa vez tá bom, ela vai gostar. E aí foi. Ali foi o ponto de partida, né? Então, nós nos inspiramos, como nós sempre gostamos de viajar e experimentar as comidas de fora, de outros países, né? Tipo, a gente vai para São Paulo, é comida oriental, é comida indiana. Então, a gente sempre curtiu coisas diferentes, né? Legal. Então, isso é o embrião da nossa ideia aqui da Mundi, de trazer aos acrianos produtos do estrangeiro, inspirados nas receitas estrangeiras, né? Porque as pessoas gostam dos produtos regionais. Inclusive, o melhor que tem de uma localidade é o seu produto regional. Verdade. Mas nem todo mundo precisa fazer quibe de arroz, por exemplo, né? Se não fosse assim, ninguém faria hambúrguer, ninguém faria pizza. Sim, verdade. Ninguém faria massa. Claro. O próprio sorvete, né? Uma receita de fora. Então, nós tomamos essa liberdade e essa vontade baseados nos nossos próprios gostos, né? De lançar esses produtos para a população. Que legal, que legal. Trouxeram, né, o que há de melhor no mundo e condensaram aqui no estado do Acre. Isso. É óbvio, né, que nós, como acrianos, cara, amamos os produtos daqui. É óbvio, né? Isso. Mas também é óbvio que a gente não quer ficar preso só aos produtos Isso. daqui, né? Isso. O daqui, é o de fora, o daqui. A gente tem essa possibilidade, a gente tem essa alegria de termos os nossos, que são produtos ricos, e também ter os de fora. Já o de fora, tem os deles, mas não temos os nossos na nossa qualidade, né? Acriano é privilegiado, né, cara? Dá para conviver, né? A diversidade na gastronomia sempre é boa, né? Enriquece a gastronomia local. Verdade. Carlos, tu estava contando a história da Mundi, que começou em casa e aí foi indo. Isso. A gente começou em casa, né? Recebendo as encomendas, e depois a gente abriu um espaço na garagem. Na garagem mesmo da nossa casa, lá no Bosque, na rua Hugo Carneiro. Que é onde está instalado hoje, né? Onde está instalado. Então vamos só... Já tu pega o contexto histórico, mas a Mundi está instalada na rua Hugo Carneiro... 1027. 1027. No Bosque. No Bosque. Isso. E temos também uma unidade lá no Vila Rio. Legal. No quiosque, tá? Legal. Isso. Aí... Dá pra cortar? A Mundi começou na garagem, né? Foi o início dela e aí eu imagino que a Mundi foi empurrando vocês para fora de casa. Isso, exatamente.
Aí, hoje, a gente expandiu até como tá, né? E pretendemos expandir ainda mais. Legal, Né? legal. Quem sabe levar até para outro estado, de Com repente, certeza. né? Mas a ideia é expandir as vendas também, que é um desafio para todo empreendedor, principalmente nas dificuldades que encontramos hoje no comércio local. Mas eu acredito que são dificuldades que podem ser superadas, porque tem gente vencendo essas barreiras. Sim, verdade, Né? verdade. Nós encontramos empreendedores que conseguem vender muito. Então a gente tem que basear, tem que ter como exemplo essas pessoas e não quem fracassa. Porque empreender é se livrar dessa aflição de querer, como você falou, né, mais cedo, é se livrar dessa aflição de querer ser grande muito rápido, né, de querer vender muito, muito rápido. As coisas são conquistadas aos poucos dentro do empreendedorismo, né? Verdade. E aí, Carlos, em resumo, a Amundi tirou o casal Carlos e doutora Fernanda de casa para se instalar, então, para hoje ser a Amundi, né, uma empresa que está localizada na rua Hugo Carneiro. Hugo Carneiro. Isso. E aí é lá a instalação da Amundi. E também já abriram uma filial no Vila Rio. No Vila Rio. Isso. Eu fico imaginando, Carlos, a gerência tua e da tua esposa, da doutora Fernanda, em conciliar o que de início era um embrião, que agora já está devidamente instalado em 2 ambientes. É prazeroso barra trabalhoso, Carlos. É muito, né? Um desafio extraordinário. Às vezes a gente não tem tempo para comer, para almoçar direito, né? E temos que conciliar com as atividades do nosso filho, de pegar ele na escola, de estar cuidando das tarefas dele. Ainda bem que a gente tem a ajuda dos nossos pais para isso, né? Mas meu e dela também. Mas é difícil, viu? Não é fácil. A vida do empreendedor é uma vida, como diz um amigo meu, muito divertida, né? Divertida porque tem trabalho, tem pensamentos. E eu acredito que, me corrija se estiver errado, você fica mais na parte gerencial e de logística. Fico. E também eu dou suporte. Já faço até entrega, às vezes, se for necessário, eu faço. O empreendedor, o Carlos, ele começa no operacional, né, fazendo. Sim. E aí ele, às vezes, está misturando o operacional, o tático e o estratégico, tudo num só, porque a realidade vai cobrar do empreendedor que, de início, quando eu falo de início, às vezes é 5, 10 anos, que ele esteja nas 3 áreas do negócio. Sim, né? É impossível não estar, quase impossível. A não ser que o empresário tenha um planejamento muito forte. Mas, assim, a verdade de qualquer negócio é que o empresário só começa a crescer de verdade quando ele sai do operacional e parte para o estratégico, né? É ali que ele começa a prosperar de verdade. E a gente está nesse processo. Que legal. E vão crescer muito mais ainda porque a Amundi é um sucesso. E o engraçado, Carlos, que as pessoas só olham o sucesso da marca, não vê a dificuldade quando o empreendedor está no empresarial. Né? E também para quem começa de baixo, né? Quem com os próprios recursos, tem toda essa escadinha, né? Mas a gente seguiu também exemplos de pessoas daqui mesmo que começaram dessa forma e hoje estão muito bem. Então a gente pretende chegar lá também. Legal. A Amundi já tá fixada em 2 ambientes, muito bem estratégico. Como é que foi, Carlos, dar esse passo de fixar a Amundi já no outro ambiente? No outro ambiente, eu recebi um convite do meu amigo Dandy, que é o proprietário do Vila Rio. Estava precisando de uma doceria lá e realmente eu não tinha condição de fazer aquelas instalações naquele momento. Mas primeiro que a gente já estava com muito sufoco desenvolvendo o nosso espaço lá, estava em reforma, inclusive, naquela época. Mas eu acho que a vida do empreendedor é essa. Acontecem muitas surpresas no meio desse caminho. Nunca foi fácil para empreendedor nenhum. Não. Nunca é, nunca será. E quando surgiu a oportunidade, eu não quis perder. Não, então eu vou dar um jeito, vou entrar lá de qualquer jeito. E a gente entrou e está dando certo. Que legal, que legal. Carlos, faz parte do nosso programa convidar o nosso amigo Daniel Cabral, nosso artista caricaturista, o único do estado do Acre. Olha aí. Valeu, Cabral. Obrigado, meu amigo. Inclusive, doutor, o Cabral, ele canta muito e sábado é o último karaokê do mês, o último sábado do mês que tem karaokê no GMC, o Garage Moto Clube do meu amigo Matheus.
E o Cabral vai estar lá desenhando. Ele é R$20 a caricatura que ele faz lá na hora, incrível. E o nosso amigo vai estar lá desenhando. Não, ele é único. O Cabral é um artista, é um caricaturista. Você que precisa fazer uma moldura, uma arte, entre em contato com o Daniel Cabral. Siga-o nas redes sociais. Daniel Cabral AC, o único, o magnânimo, nosso artista, um grande amigo, um grande parceiro. Show. Meu amigo Carlos. Obrigado, doutor. Parabéns, sucesso, prosperidade, que Deus continue abençoando vocês muito mais. Obrigado. Fique conosco, já voltamos. Retornamos com o programa Acre Connection, o Acre Conexão com o Mundo. Presente nesta noite maravilhosa e especial, os fundadores, os CEOs da empresa Monde. E agora eu tenho a honra de convidar com ela, que é dentista, odontóloga, melhor, e empreendedora e empresária, Fernanda Jucá. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Que alegria tê-la agora no Acre Connection. Nossa entrevista anterior foi no Boa Noite Rio Branco. Sim. Vocês estão em substituição ao âncora da emissora, nosso amigo Antônio Muniz. Agora no Acre Connection, o Acre Conexão com o Mundo, um programa no formato de empreendedorismo, de business, de cultura, de política, mas especialmente tratando dos negócios, honrando e trazendo os empreendedores, os empresários, conversar sobre suas marcas, falar um pouquinho da sua história. E aí estamos com Fernanda Jucá, que foi a mentora, né? Que foi aquela mola que falou: vamos, esposo, queremos empreender no ramo dos doces. Foi mais ou menos isso, Fernanda? Foi. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, realmente bom estar aqui. E foi dessa forma mesmo. Eu que realmente não parava de pensar até conseguir atingir, né? Preparando, testando, até realmente alcançar o nível que eu gostaria, onde realmente conheci realmente a melhor receita assim, de brigadeiro que eu tinha experimentado, né? E realmente o cardápio era bem restrito, né? Algo especializado. Então, com o tempo, fui sentindo a necessidade de trazer as coisas novas que realmente havia sempre uma, né, necessidade que a gente sentia. Então, por que não realmente eu ir lá e fazer isso? Eu fico imaginando, Fernanda, você conversando com o esposo, / sócio, né, sobre o produto, sobre também a possibilidade financeira dele se perpetuar no mercado. Fico imaginando você conversando com o sócio / esposo, dizendo: nós vamos fazer isso. E eu fico imaginando aquela pergunta: será que isso vai se sustentar no mercado? Isso. Na verdade, como eu atuava como dentista, era basicamente o meio período, né? E realmente nas horas, principalmente à noite, né? Então, tentava encontrar, né, uma solução e foi por um tempo dessa forma. E depois, com a pandemia, né, tivemos, né, nosso filho, me dediquei mais. Foi algo que realmente paramos e tivemos que tomar uma decisão já logo, né, pela dificuldade que estava tendo no momento e pela facilidade em relação aos amigos, né, foi sendo mais conhecido. Isso foi o nosso impulso. Que legal. É marca de todo empreendedor, de todo empresário, a ousadia e coragem. Fico imaginando que sem coragem é impossível empreender, né, Fernanda? Sim. Até porque vocês já estavam estáveis financeiramente, ele servidor público federal. Você, né, nessa carreira de odontologia. Então, estavam tranquilos, né? Estavam numa vida mediana. Não precisava entrar num ramo, né? Sim.
acho que eu fico imaginando que a ideia mesmo era o amor pelos doces, o amor por algo, ter algo de vocês, né? Isso. Realmente, cada receita, cada item que tem hoje no cardápio foi criado com muito carinho, com muito amor, como você falou, porque é o que faz a gente continuar em frente, realmente, aquele feedback que dão. Então, a gente fica, nossa, realmente era isso que eu procurava. Que legal, que legal. Era isso que eu queria, por mais que seja trabalhoso, por mais que seja um pouco penoso, mas era isso que me faltava na minha vida, né? E com certeza tem preenchido a sua vida e a vida do Carlos, né? Nesse prazer que é ter um negócio, que é ver ele crescendo e a satisfação dos clientes, né? Exatamente. O Leôncio, coloca pra gente, Leôncio, as imagens deliciosas para os nossos amigos e as nossas amigas se deleitarem nessas imagens fantásticas da empresa Monge. Vai passando, Leôncio. Esse bolo, fala um pouquinho pra gente, Fernando. Esse é um modelo, realmente um modelo vintage. Legal. Que realmente tem estado em alta, né? Uhum. Na verdade, voltou a fazer sucesso. Então, realmente a gente procura atender os pedidos, realmente conforme, né, realmente o cliente necessita, né? Então, a gente tenta criar. A empresa Monge, ela tem a suas lojas físicas, né? Isso. Na Vila Rio e ali no Bosque. Mas vocês também fazem atendimentos para casamentos e para festas. Isso. Na verdade, nosso foco desde o início foi atender os eventos. Aniversários, legal. Casamentos. Começou então no atendimento e aí depois a própria Monge fez com que você tivesse duas lojas físicas agora, né? Foi, isso. Na verdade, foi também aquela necessidade também agregar, né? Oferecer algo a mais. Que legal. Um espaço físico para as pessoas também apreciarem os produtos. Café da tarde. Legal, bacana. Vai passando o Leôncio. Esse bolo, Fernando? Esse, na verdade, foi um pedido. Né? Começamos a fazer com ele na marmita, né? Realmente, de cenoura. Depois foram, né, querendo algo maior. Então, fomos construindo e realmente a melhor versão que ele ficou, né? Do bolo vulcão de cenoura. Que legal. Eu fico imaginando também a preocupação de vocês com o nível de qualidade dos produtos da Monge. Sempre foi um desafio, porque cada criação não podia focar somente no sabor, mas esteticamente esse foi, né, sempre o maior desafio mesmo. É verdade. Preocupação. Sim, sim. A Monge está consolidada já no mercado acreano, como disse o nosso amigo, o seu sócio, Carlos, há praticamente 7 anos desde a sua inauguração inicial, estão se consolidando e estão crescendo, obviamente, por conta da qualidade, né, da preocupação que vocês têm em levar para os clientes produtos realmente de excelência. Não é, Fernando? Isso, que a expectativa que você observa numa foto também seja a realidade, né, daquilo que ela recebe. Sim, verdade. E aqui, Fernanda, a gente está chegando na época de Páscoa, você já trouxe... Já antecipei. Já fez a antecipação? Obrigado por trazer esse ovo da Páscoa. Comenta pra gente, comenta pro nosso amigo telespectador e telespectadora. Então, nessa Páscoa é uma proposta realmente muito carinho, uma releitura que dessa vez trouxemos para realmente a nossa torta que mais é vendida, mais querida. Dessa vez a releitura da torta Banoffee. Legal. De formato, né, ovo de colher. Então estamos, né, usando mais esse ano. Você, obviamente, que é a mentora, né, de tudo isso, pegou a torta Banoffee e fez a adaptação para a Páscoa, colocando o ovo de Páscoa. Então a Monge vai ter ovo de Páscoa de Banoffee. Que legal. Nossa primeira novidade. Que legal, bacana, bacana. Você trouxe uns mimos aqui, Fernanda. Esse aqui, por exemplo? Esse é o nosso brownie, em formato de, né, ovinhos de Páscoa banhados em chocolate. Ah, que legal. Que legal. Então, fecha aqui, Leôncio. Pode ser como lembrancinhas, né? Algo também te foca nessa
corporativo, né? Também nessa linha. Fica um mimo bem delicioso, né? E aí a gente tem que provar, Fernanda, para saber se realmente tem qualidade. E a maciez, Umidade, a qualidade. No caso, perfeito, perfeito. usamos chocolate nobre, né? Fazendo questão de, apesar das dificuldades, né? No dia a dia mais alto, assim, do cacau, né? Desses desafios, mas nós realmente continuamos, né? Oferecendo o que realmente o nosso cliente merece, o que sempre viu os nossos produtos. Com certeza eu acredito que a Monde está tentando e está conseguindo fazer essa conciliação da qualidade com o preço dos produtos, né, Fernanda? Os preços estão acessíveis? Estão, porque a gente tenta agregar, pesar, na verdade. Por isso que fazemos várias opções em relação ao tamanho, à quantidade. Então, atendendo realmente várias formas e tamanhos que o público deseja naquele momento. Legal, legal. Você que está nos assistindo nessa noite de terça-feira, uma noite maravilhosa. Eu sou testemunho que eu acabei de provar. Os produtos da Monde são de uma qualidade excepcional, né? Sei que você está com água na boca. Eu também estava, ainda estou ainda. E com certeza a esposa e os filhos vão perguntar se eu vou levá-los na Monde. Vou levá-los na Monde também, para não ficar apenas o Robson sendo o degustador. Com certeza a família vai lá e para você, com certeza, quero deixar registrado, Fernanda, um produto de alta qualidade. Sentir o gosto do chocolate, realmente do chocolate verdadeiro, né? E você que está nos assistindo, não vai se arrepender de provar um produto da Monde. Reprisando, Fernanda, onde é que está localizada a Monde? A Monde, ela se localiza no Bosque, onde no momento funcionamos às 14h às 18h30, na U Carneiro, 1027, e à noite no Vila Rio, a partir das 18 horas até as 23 horas. A Monde, mais uma vez, quais os dias de funcionamento? No Bosque é de terça a sábado. Terça a sábado, Monde está no Bosque, das 14 às 18h30. Às 18h30. E no Vila Rio? Das 18 às 23 horas. Quais os dias da semana? No Vila Rio é de terça a domingo. De terça a domingo no Vila Rio. A Monde está crescendo e crescendo pela sua qualidade, crescendo pelos preços acessíveis e é visível que quando a empresa tem ótimos gestores, pessoas que realmente estejam alimentados com amor, colocando em seus produtos, em seus negócios, o crescimento é inevitável. Esse é o caso da empresa Monde, dos proprietários, dos CEOs, Fernanda e Carlos. Fernanda, faz parte do nosso programa chamar o nosso amigo, nosso caricaturista, nosso artista Daniel Cabral. Ele gosta de ser chamado às vezes em espanhol Daniel Cabral. Né? É um espanhol com português. Amei. Ficou bonito? Ficou, amei. Daniel Cabral é único, excelente. É um artista da nossa cidade, é um amigo, é um parceiro, é um grande pintor. E você que quer fazer uma caricatura para você mesmo, dar de presente, fica muito lindo, fica muito charmoso. É um presente único, é um presente diferente. Você vai gostar e quem você for presentear também vai gostar muito. Ele também faz painéis, mural. Ele é um artista de mão cheia. Né? Sigam na rede social Daniel Cabral AC. Fernanda, a Monde também está nas redes sociais? Está. Também monde.ac. Monde.ac. Leôncio, está colocando aí na sua tela. Monde.ac está nas redes sociais. A Monde, que é uma empresa já consolidada no ramo de doces aqui no estado do Acre, na Hugo Carneiro e na Vila Rio, em dois ambientes muito bem estratégicos, com certeza demonstra o sucesso de todos vocês. Parabéns, Fernanda. Muito obrigada. Que vocês cresçam, que a graça de Cristo Jesus seja com vocês, que a prosperidade seja sempre com vocês. Amém. Obrigada mesmo, mais uma vez. Você que esteve conosco, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima noite de sono e até mais.